Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no grupo Descobrindo a Palavra, com o tema O Amor de Deus. Você está fazendo a sua leitura aí? Pegue aí sua Bíblia, eu creio que vai ser interessante você deixar a sua Bíblia aí nesses nossos vídeos, acompanhar algumas leituras que nós temos no texto. A primeira leitura nós temos de abertura aqui é Romanos 5:8. Aliás, falando em leitura, queria deixar uma dica para você. Nós, neste material que nós estamos utilizando, estamos usando a versão bíblica NVT, Nova Versão Transformadora. Você talvez esteja acostumado a usar outra versão, por exemplo, a ARA, Almeida, revisada e atualizada, ou enfim. Mas a que nós estamos usando aqui é a NVT, só para você saber, para você procurar acompanhar por uma Bíblia NVT, tudo bem? Não tem tanto problema, vai ter alguma diferença de palavras ali, mas você vai ficar mais tranquilo com isso. Em Romanos 5:8 diz assim: Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Bonito texto, né? Bonito texto quando a gente percebe onde nós estávamos e o que Cristo fez por nós, o que Deus fez por nós e o que Cristo fez por nós. Lembram na, no capítulo anterior, ou no vídeo anterior, nós vimos ali muito, a ênfase foi muito em Deus Pai. Agora a ênfase vai caminhar um pouquinho. Nós vamos ver aqui que logo no começo ele diz que na resplandecente manhã do mundo, você pode acompanhar no texto que você tem aí de estudos, as estrelas cantavam juntas e toda a criação, e vai ter uma breve descrição da criação do mundo. Aí vem um porém, a Bíblia é interessante com os poréns, né? E o porém diz assim: porém, como sempre, o amor encontrou um caminho. Porque logo depois da criação, nós entramos na via do pecado, né? Adão abriu esse caminho aí do pecado, e é essa ligação que ele vai fazer justamente Adão e o novo Adão, que é Cristo, que a Bíblia nos ensina. Então, após o pecado, nós ficamos meio perdidos. Ele diz: porém, como sempre, o amor encontrou o caminho. Deus veio a nós e por nós. Como Deus veio a nós e por nós? Deus veio a nós e por nós por Cristo Jesus. É isso que o texto vai nos levar mais adiante aí. E ele vai dizer ali mais adiante: agora com corações castigados, lábios trêmulos e olhos lacrimejantes, contudo, com intenso e forte amor em nosso coração, dizemos novamente com profunda adoração: Deus é amor. Mais abaixo, nós ainda vamos ver aqui que o pecado que contaminou a terra, essa questão toda, e aí nós vamos ver a primeira dádiva em Jesus Cristo. E aí nós vamos lá para Romanos 8:32, tem uma passagem muito interessante que diz assim, vejam ali na sua Bíblia, Romanos 8:32 vai dizer: nada pode nos separar do amor de Deus. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí vem o trechinho que está ali. Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Mais uma vez, Oswald Chambers então vai abrir esse capítulo, esse tópico, dizendo sobre a dádiva do Filho de Deus. O outro presente que nós temos mais adiante, ele vai dizer, é a dádiva do Espírito Santo. E aí vem outra passagem muito interessante que está lá em Isaías. Abra lá a sua Bíblia em Isaías, lá no Isaías 53. Ô, professor, não sou tão rápido assim. Então dá um pause aí, procura lá, Isaías 53. E dá um pause, volta. Pronto? Então vamos lá, voltei aqui, eu já estou aqui, né? Isaías 53 diz assim, ele está falando ali sobre quem creu nessa mensagem.
a quem o Senhor revelou o seu braço forte. E aí ele vai falar sobre Jesus, ele vai dizer, referindo-se a Jesus, apesar disso, foram as nossas enfermidades, ele fala sobre o pecado, sobre o desprezo que nós tivemos em relação a Jesus, mesmo sabendo que era ele, o homem de dores, mas nós viramos as costas para Jesus. Ele diz, olha, como o amor de Deus é. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados. Essa palavra restaurados, mais à frente nós vamos retomar essa questão. E por fim, continuando aqui, um outro destaque é o amor humano e os amores menores precisam se dissolver no mais glorioso e supremo amor de todos, o amor de Deus. Sobre o amor de Deus, nós vamos falar no próximo capítulo, no próximo vídeo, vamos falar um pouquinho mais sobre esse amor, como que os gregos entendiam essa questão do amor. E as mais elevadas possibilidades uns nos outros, para nós vermos pelo amor de Deus as mais elevadas possibilidades que há nos outros, nos irmãos. Nada é demasiadamente difícil para Deus. Eu achei essa frase interessante. Nada é demasiadamente difícil para Deus. Você está passando alguma dificuldade? Com certeza, todos nós passamos. Mas aí nós dizemos, mas isso aqui não dá. Nada é demasiadamente difícil para Deus. Ok? Deus é amor, uma sentença curta, suficientemente curta para ser escrita num anel. E o Oswald Chambers diz, essa sentença é o Evangelho. Se você entendeu que Deus é amor, você entendeu a mensagem de Jesus Cristo para nós. Deus é amor. Até a próxima.